Habitamos um universo em que épocas distintas convergem de forma surpreendente. Descobertas de fotos antigas revelam civilizações ancestrais interagindo com elementos futuristas, confundindo especialistas e instigando céticos a repensarem nosso entendimento do cosmos. Uma imagem antiga sugere que um renomado personagem histórico utilizava um celular, um item inexistente naquela era. Será que aquele artefato poderia mesmo ser um telefone em uma época em que a telefonia era mero devaneio? E se houve realmente eventos tão anacrônicos que subvertem nossa lógica temporal? Acompanhe, pois apresentaremos 10 provas de que a viagem temporal é real. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Número 10. O relógio suíço da década de 19 em uma tumba. Em dezembro de 2008, dentro das profundezas de uma tumba em Shanxi, na China, arqueólogos fizeram uma descoberta que não apenas despertou o interesse dos estudiosos, mas também cativou a imaginação dos que acreditam no paranormal. Esta tumba, fechada há mais de 4 séculos, revelou um segredo desconcertante. Guardado dentro do antigo local de sepultamento, intocado pela passagem do tempo, havia um mistério revestido em ouro. Um pequeno relógio menor que um anel. Este minúsculo relógio, adornado com entalhes detalhados, contava uma história curiosa. A linhagem da tumba remonta à dinastia Ming, tornando a presença de um relógio, com um design que lembra a década de 40 totalmente incompreensível. À medida que a estranha notícia se espalhou, céticos e entusiastas da viagem no tempo começaram a especular. Esse artefato, considerado muito peculiar, rompeu com os limites convencionais da nossa compreensão da história. Teorias começaram a circular na tentativa de decodificar o enigma dentro da tumba. Os mais céticos postularam uma hipótese alternativa, propondo que a tumba poderia ter sido aberta e depois novamente fechada em algum momento do passado. Mas um exame meticuloso do local não revelou sinais de arrombamento ou adulteração, lançando dúvidas sobre esta explicação. Ignorando a hipótese de viagens no tempo, a existência de um artefato avant-garde já questiona a ideia de evolução tecnológica linear. O artefato aponta para a possível existência de indivíduos ou civilizações avançadas muito antes do que se imaginava. Talvez vivamos em um complexo emaranhado temporal ainda não completamente entendido. Embora respostas científicas precisas sejam almejadas, alguns preferem mergulhar no mistério que tais descobertas despertam. Um relógio suíço dos anos 40, encontrado em um túmulo lacrado há 400 anos, permanece como um enigma intrigante do complexo panorama histórico, recordando-nos que a história está longe de ser simples e está repleta de segredos à espera de serem explorados. Número 9. A Viajante, no tempo de Charlie Chaplin. Em meio ao glamour da estreia, uma mulher caminha pela tela segurando um objeto no ouvido, lembrando muito os nossos celulares atuais. Concentrada em uma aparente conversa, ela anda pela cena com um ar de interesse. A peculiaridade está no fato de que isso se desenrola décadas antes da invenção, e muito menos do uso dos telefones celulares pela população. Diversas teorias surgiram quando um vídeo intrigante começou a circular. Alguns propuseram que a mulher filmada pudesse estar usando um aparelho auditivo, mas uma análise detalhada dos aparelhos da década de 1920 mostra uma grande discrepância em relação ao dispositivo no vídeo. Os mais céticos rejeitaram a noção de viagem no tempo, sugerindo que ela poderia estar usando algo típico de sua era, que nosso olhar moderno mal interpretou. Benjamin Radford, um pesquisador do paranormal, ressaltou a inclinação humana de enxergar padrões em coisas desconhecidas, um fenômeno chamado de pareidolia. Assim, nossos cérebros, acostumados com os telefones celulares modernos, podem ter prontamente associado o objeto enigmático a um celular. Já para os mais crédulos, o espectro daquela viajante no tempo continua sendo uma fascinante prova de que as viagens no tempo são uma realidade. A convicção destes entusiastas da viagem no tempo só aumenta quando encontra esses mistérios e teorias labirínticas sobre buracos no espaço-tempo e ciclos temporais. A física quântica postula a coexistência de múltiplas linhas do tempo, onde passado, presente e futuro se harmonizam. Se essas teorias forem verdadeiras, então talvez aquela mulher fosse realmente uma viajante vinda de outra linha do tempo.
Quer seja uma ilusão de ótica, uma interpretação incorreta ou um registro verdadeiro do mundo enigmático das viagens no tempo, esta viajante continua a alimentar o debate. As antigas imagens em preto e branco continuam sendo uma prova de nossa busca constante por desvendar as complexidades do tempo e da existência. Elas nos convidam a questionar se estamos eternamente presos à passagem linear do tempo ou se portais ocultos podem ser descobertos nas profundezas do desconhecido. Número 8. A pegada de um viajante no tempo. A pegada do viajante no tempo gerou perplexidade entre historiadores e cientistas, que tentam entender essa anomalia histórica que desafia nossa percepção do passado. No centro deste mistério está uma pegada em uma rocha datada de impressionantes 200 milhões de anos. Inúmeras teorias foram propostas, algumas sugerindo que a pegada poderia ser uma coincidência natural, enquanto outras supuseram uma fossilização acelerada, um fenômeno que contradiria as atuais teorias geológicas. Esta pegada, como outros artefatos que parecem não pertencer ao seu tempo, tornou-se um campo de batalha para algumas perspectivas conflitantes. De um lado, os mais crédulos defendem que a pegada é uma evidência da viagem no tempo, ou da existência de civilizações antigas muito avançadas. Do lado oposto, os céticos buscam explicações mais convencionais, entendendo a pegada como uma anomalia, mas não necessariamente uma aberração histórica. A pegada do viajante no tempo, seja uma relíquia de um visitante antigo ou uma maravilha geológica, só aumenta nossa busca incessante pelo conhecimento. Ela nos leva para o mundo ambíguo da história, onde as certezas se confundem, dando origem à curiosidade, à especulação e às possibilidades ilimitadas que a passagem do tempo pode ocultar. Número 7. O hipster de 1941. No vasto mundo dos enigmas históricos existe uma única fotografia que tem consistentemente mexido com a curiosidade dos historiadores e entusiastas das viagens no tempo. A história enigmática do hipster de 1941. Esta fascinante imagem, à primeira vista singela, retrata a cerimônia de inauguração da ponte South Fork, na Colômbia Britânica, Canadá. A fotografia é preenchida por uma aglomeração de pessoas vestidas conforme os padrões iniciais dos anos 40. Entre elas, homens trajam ternos e chapéus, mulheres vestidos modestos e crianças suspensórios. Contudo, destaca-se no meio da multidão um homem cujo traje contrasta significativamente com o do restante. Ele veste uma camiseta estampada, óculos de sol de design contemporâneo e segura uma câmera portátil. A aparência desse homem interrompe a uniformidade temporal da cena, levantando hipóteses intrigantes sobre ele ser um possível viajante do tempo, oriundo de um futuro distante, que encontrou-se em 1941 trajando roupas e portando equipamentos não condizentes com aquela época. A grande disparidade entre sua roupa e os estilos predominantes do início dos anos 40 alimentou inúmeros debates e teorias. A modernidade da estampa em sua camiseta, a sofisticação de seus óculos escuros e a tecnologia avançada de sua câmera portátil faz um forte contraste com o cenário de 1941, mas em meio ao mistério, os céticos propõem outra narrativa. Eles apontam para a possibilidade de que a estampa aparentemente moderna em sua camiseta possa ser um design esquecido da década de 40, uma prova de que a era das camisetas serigrafadas já teria começado. No entanto, mesmo com explicações plausíveis, a fotografia permanece um assunto em discussão. Além de ser uma mera especulação sobre a viagem no tempo, esta foto representa o profundo desejo humano de acreditar no extraordinário, nas possibilidades que transcendem nossa compreensão. Ela serve como uma prova visual da ideia de que as linhas do tempo podem se entrelaçar, desafiando as narrativas lineares da história. A enigmática figura, seja ela apenas um homem à frente do seu tempo ou uma verdadeira anomalia temporal, continua a confundir os espectadores. Sua imagem permanece não apenas como um ícone dos mistérios do tempo, mas também como uma exploração profunda das possibilidades ilimitadas escondidas além dos limites da nossa compreensão. Número 6. A pintura do homem segurando um dispositivo moderno. A arte possui uma capacidade notável, uma habilidade única de capturar momentos, emoções e, às vezes, enigmas que desafiam qualquer explicação. Imagine uma pintura cativante, uma obra-prima das mãos habilidosas de um artista italiano de 1937. Neste quadro, dois homens enfeitam a tela, um deles segurando um objeto que estranhamente parece com nossos celulares atuais, e o outro com uma expressão de irritação, como se questionasse quanto tempo seu colega dedicaria ao aparelho. Se esta obra de arte tivesse surgido hoje, facilmente viraria um meme, simbolizando o início do século XX e sua tentativa de entender uma tecnologia tão avançada quanto os celulares, desconhecida para eles na época.
Outra pintura intrigante, A Esperada, feita pelo artista austríaco Ferdinand Georg Waldmüller na década de 1860, revela seus mistérios após um exame minucioso. Aparentemente apenas uma jovem andando por um caminho de terra, carregando uma pequena caixa com a cabeça baixa, talvez imersa em uma oração, a pintura toma um rumo inesperado. A pequena caixa que ela segura tem uma estranha semelhança com um celular moderno. Seu olhar atento sobre o objeto lembra a atenção concentrada que damos a uma mensagem de texto ou uma imagem interessante. A curiosidade despertada por essas pinturas como potenciais passagens para o mundo da viagem no tempo nos convida a refletir sobre a misteriosa interação entre a arte, a história e o inimaginável. Número 5. O astronauta em uma antiga catedral espanhola. A Catedral Nova de Salamanca possui uma rica história. Sua construção remonta ao século XVIII, muito antes das viagens inaugurais dos astronautas ao universo. Isso levantou uma questão desconcertante. Como os criadores desta catedral sabiam como seriam os futuros astronautas? A representação de um astronauta em relevos de uma catedral do século XVIII na Espanha incitou amplo debate online sobre como tal figura poderia ter sido concebida sem conhecimento prévio de viagens espaciais. Uma teoria eventual sugere que um restaurador moderno adicionou o astronauta durante uma restauração no final do século XX, trazendo uma explicação plausível para a anomalia. Apesar desta explicação oficial, uma parte dos entusiastas das viagens no tempo continuou defendendo veementemente uma narrativa diferente. Esses proponentes da teoria da conspiração não se convenceram com a história do restaurador. Para eles, o astronauta não era apenas uma adição moderna de um restaurador, mas uma evidência que comprova a teoria da viagem no tempo, adicionando outra camada de intriga à discussão em torno deste mistério. Número 4. Andrew Carlson, o mago do mercado de ações. Na vasta diversidade de histórias sobre viagens no tempo, poucas são tão cativantes e relevantes quanto a enigmática jornada de Andrew Carlson. Esta história aconteceu no início dos anos 2000, quando Carlson, quase como um espectro se materializando das sombras, alcançou um extraordinário e inexplicável triunfo financeiro. Com apenas $800 de investimento inicial, Carlson orquestrou um golpe financeiro, acumulando uma fortuna impressionante de mais de $350 milhões em apenas 14 dias. Estes lucros meteóricos, impulsionados por audaciosas negociações de ações de alto risco, naturalmente chamou a atenção da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, órgão responsável por fiscalizar as transações no mercado financeiro, e a suspeita permaneceu no ar, com rumores de informações privilegiadas e atividades ilícitas pairando sobre Carlson. Quando a comissão iniciou sua investigação, a narrativa de Carlson mudou para o mundo da fantasia. Para provar suas alegações, ele começou a fazer previsões sobre eventos futuros. Algumas eram vagas e evasivas, impossíveis de verificar, enquanto outras eram assustadoramente específicas, prevendo o crescimento de certas empresas e avanços tecnológicos futuros. Céticos debateram que ele poderia ser um executivo excepcionalmente informado, ou com acesso a dados privilegiados. A ideia de viagem no tempo foi descartada por alguns como uma mera distração para ocultar atividades ilícitas. Após ser solto mediante fiança, ele desapareceu, deixando atrás de si um mistério tão grande quanto sua aparição repentina. O enigma de Andrew permanece como uma prova contemporânea da eterna fascinação da humanidade com a perspectiva de viajar no tempo. A verdade por trás da extraordinária aventura de Carlson continua a escapar da nossa compreensão, nos convidando à contemplação dos limites de nossas crenças e nos incitando a contemplar os infinitos mistérios do tempo. Número 3. A gêmea de Greta Thunberg. Greta Thunberg é uma poderosa defensora ambiental cujo nome ecoa por todo o mundo. Esta pessoa extraordinária, cheia de paixão e propósito, tornou-se um símbolo da proteção ambiental. Nascida em 2003, na pitoresca cidade de Estocolmo, Suécia, a jornada de Greta até os holofotes globais é nada menos que notável. Sua trajetória começou a ganhar impulso ao sair do casulo de sua adolescência quando, aos 16 anos, Greta iniciou uma jornada significativa que teria repercussões globais. Em frente ao prédio do parlamento sueco, ela segurava uma placa, anunciando uma greve escolar como forma de protesto até que as autoridades reconhecessem a urgente crise do aquecimento global. Contudo, sua missão não se limitou a isso. Greta continuou a pressionar por ações condizentes com o Acordo de Paris, destacando a necessidade crítica de enfrentar as mudanças climáticas de maneira rápida. Em 2019, a internet começou uma discussão quando um blogueiro chamado Jack Strange
desenterrou uma foto curiosa de 1898. A imagem tinha 3 crianças de idades variadas. No entanto, o que capturou a imaginação coletiva foi a estranha semelhança que uma daquelas crianças tinha com Greta Thunberg. A garota na antiga foto tinha a mesma expressão facial, formato de rosto, olhos redondos e até mesmo o distinto par de tranças que agora se tornaram icônicas na imagem de Greta. Era quase como se o rosto de Greta tivesse sido perfeitamente transposto para esta fotografia histórica. A semelhança gerou uma onda de especulação entre os seguidores de Jack. Alguns propuseram de forma divertida a ideia de que Greta não era apenas uma ativista, talvez ela também fosse uma viajante do tempo. Número 2. A mulher grega moderna. Em diversos lugares do mundo, um pequeno grupo de arqueólogas gregas contemporâneas demonstra uma habilidade notável em descobrir tesouros ocultos enterrados nas camadas da história. Esses tesouros, que consistem em um conjunto de artefatos fascinantes, possuem o poder mágico de transportar-nos através do tempo, desvendando segredos que foram perdidos nas brumas da história. Entre essas maravilhas históricas, destacam-se algumas estátuas de pedra que capturam nossa imaginação, acendendo uma chama incessante de curiosidade. Uma dessas relíquias extraordinárias é a obra de arte que representa uma majestosa mulher sentada, acompanhada por um atendente. Esta enigmática obra-prima reside no Museu J. Paul Getty, situado em Malibu, na Califórnia. No entanto, não é uma peça comum de arte grega antiga. A escultura apresenta uma mulher nobre em seu próprio trono, mas é seu acompanhante quem toma a cena. Na mão deste atendente está um objeto que lembra um laptop completo, com o que parecem ser portas USB. Um aceno surpreendente para a modernidade. Poderia ela ter adquirido um computador naquela época? A própria pergunta desperta nossas fantasias criativas, nos impelindo a embarcar em uma exploração de possibilidades improváveis. Seria este estranho artefato uma obra-prima deliberadamente misturada com elementos futuristas para confundir e surpreender o público? Não se trata apenas de uma simples escultura. Ela surge como um estímulo para nossa insaciável curiosidade e atua como um lembrete de que a história não é uma narrativa linear, mas sim um livro repleto de capítulos ocultos e mistérios que desafiam o entendimento convencional. Ela nos convida a questionar os espaços confortáveis de nossa compreensão acerca da incessante marcha do tempo e do avanço tecnológico. Número 1. Viagem no tempo durante a Guerra Fria. A época da Guerra Fria foi um momento em que segredos e mistérios foram entrelaçados na própria estrutura da história. Em meio a este período enigmático, um homem chamado Andrew Basiago, um advogado americano, embarcou em uma missão para desvendar o enigmático Projeto Pegasus. Esta iniciativa, protegida pela sua classificação de ultra-secreta, foi concebida pelos Estados Unidos com o ambicioso objetivo de manipular a própria essência do espaço-tempo. Seu objetivo final: garantir uma vantagem estratégica na sua intensa disputa contra a Rússia. Mas esta narrativa é apenas a ponta de um iceberg temporal, pois Basiago alega uma viagem alucinante de volta no tempo como parte deste projeto secreto. De acordo com ele foi transportado para o icônico discurso de Lincoln em Gettysburg, em 1863, um momento crucial na história dos Estados Unidos. Adicionando outra camada ao mistério, ele revela que seu próprio pai desempenhou um papel neste plano secreto, que acabou sendo arquivado em 1968. Inspirando-se na teoria da relatividade de Einstein e no fascinante conceito de buracos de minhoca, o projeto visava criar portais temporais, desafiando os limites do possível. A narrativa toma um rumo surpreendente com a redescoberta de uma foto do discurso de Gettysburg, onde Andrew Basiago, um advogado respeitado, faz um relato que nos incita a considerar a viagem no tempo mais do que uma mera fantasia. Qual destas 10 fotografias você achou a mais intrigante? Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.